Jó, capítulo de número 5, é o livro mais antigo que nós temos registrado dentro dos manuscritos da Bíblia, livro de Jó. Vamos lá. Chama agora alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu, e ouço lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados as portas, e não há quem os livre. A sua messe, o faminto, a devora, e até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Porém eu buscaria a Deus, e Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes, inescrutáveis, e maravilhas sem número. Ele dá a chuva sobre a terra, e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto, e para os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho do perverso se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio da noite andam as alpápilas como de noite. Porém ao necessitado livra da espada, e da boca deles e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a tua boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso. Você está entendendo, né? Porque se faz a chaga, e Ele mesmo a cura. Ele fere, e as suas mãos sara. E 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não vai te tocar. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência e da espada. Do açoite, da língua, estarás encoberto, e não temerás a assolação quando ela vier. Da assolação e da fome te herirás, e aos animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás o teu acordo, e as feras do campo serão pacíficas contigo. Não saberás que a tua tenda está em paz? E visitarás a tua habitação, e não pecarás. Também saberás que se multiplicará a tua descendência, e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe do trigo ao seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve, ó, e medita nisso para o teu bem. Capítulo de número 6. Vamos ler capítulo 6? Exorta Jó. Agora Jó vai responder para ele no capítulo de número 6. Tudo isso aqui são exortações de um amigo dele, Elifaz.
Porque ele faz, olha, a situação dele não compreende e começa a exortar o seu amigo. Agora Jó vai responder para ele. Então Jó respondeu dizendo: ó, se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesado seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão sobre mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura jurará o juramento montês junto à relva? Ou mugirá o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é ímpido? Ou haverá gosto na clara do ovo? Minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugante. Quem dera que eu cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que eu espero. E que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e me matasse. Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria o meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que eu tenha ainda paciência? E porventura a minha força, a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em minha a minha ajuda? Está em mim a minha ajuda por acaso? Ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Pergunta, ponto de interrogação. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me maltratam, como um ribeiro, como correntes dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se escondem a neve. No tempo em que se derretem com calor, se desfazem e se aquetando, desaparecem no seu lugar. Desviam-se as veredas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Tema os veem, os passageiros de Saba esperam por eles. Ficam envergonhados por terem confiado e chegando ali se confundem. Agora, pois, semelhantes a ele, viste o terror e temeste. Acaso disse eu, dai-me ou oferecei-me presente de vossos bens? Ou livrar-me das mãos do opressor? Ou redime das mãos do tirano? Ensina-me, e eu me calarei, e fazei-me entender em que errei. Ó, quão fortes são as palavras de boa razão, mas que é o que censura a vossa repreensão? Porventura buscarei palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como vento? Mas antes lançai sorte sobre o órfão, e cavais uma cova para o amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede que minto na vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade, tornai-vos, digo que ainda a minha justiça aparecerá nisso. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar distinguir coisas iníquas? Jó se defende diante de Elifaz. Mas agora, no capítulo 7,
ele vai dizer assim: porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do assalariado? Como o servo que suspira pela sombra, e como o assalariado que espera o seu pagamento, assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo: quando me levantarei? Mas cumprida é a noite. Farto-me, me revolve na cama até o amanhecer. A minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó, e a minha pele está gretada e se faz abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e acabam-se sem esperança. Lembra-te da minha vida. Lembra-te que a minha vida é como o vento, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais, e os teus olhos terão sobre mim, porém eu não serei mais. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu porventura o mar, ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu: consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espanta como sonhos, e com visões me assombra. Assim a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. A minha vida abomino, pois não viverá para sempre. Retira-te de mim, pois a vaidade são os meus dias. Que é o homem para que tanto o engrandeças e ponha nele o teu coração? A cada manhã visite e a cada momento o prove? Até quando não apartarás de mim, nem me largarás, até que eu engula a última saliva? Se pequei, te farei, ó guarda dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo seja pesado? E por que não perdoas a minha transgressão e não tira a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não existirei mais. Há um coração colocado para fora de Jó. Há um coração com verdade expondo. É uma oração, é uma súplica, é um coração rasgado, é um coração que não mente as suas sensações, é um coração que não mente as suas angústias, é um coração que não esconde a sua infelicidade, a sua insatisfação, mas ele coloca tudo diante do Senhor. Capítulo de número 8. Então, respondendo Bildade, o suíta, disse: até quando falarás tais coisas, e as palavras da tua boca serão como vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito? E perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Os teus filhos pecaram contra ele. Também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscar a Deus, o Todo-Poderoso, e pedir misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Pois eu te peço,
Pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição dos seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinaram eles e não te falarão, ou do seu coração não tirarão palavras? Porventura cresce o junco sem lodo? Ou cresce a espadana sem a água? Estando ainda no meu verdor, ainda que não cortada, todavia antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá, cuja esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se à sua cama, mas ela não subsistirá. Apegar-se a ela, mas não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol, e os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte, para o pedregal atenta. Se Deus o consumir no seu lugar, negá-la-á este, dizendo: nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, e os outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão os malfeitores, até que de riso se encha a boca e os teus lábios de canto. Os que te odeiam se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.